Olá, tudo bem? Você está no podcast Política Real, junto com o Portal IG, no programa episódio Retrospectiva 2023. Meus convidados aqui são especiais, pessoas que eu conheci ao longo do ano e que me ensinaram a produzir o que eu estou fazendo aqui hoje. A jornalista não, a apresentadora e advogada Elaine Keller. Prazer. O advogado Felipe Monteiro, que vai ser amassado pelo advogado amigo Kobayashi. É isso aí. Por que você não usou o tema amigo comigo também? Começou. É porque tem que. É uma escala, você ainda vai chegar lá. Você é amigo de todos. Isso já é tácito. Ele é o queridão, né? Claro. Ele é queridão. Fica aquela cotovelada nele o tempo todo, mas você desce e toma cerveja com o cara. Desce e vai almoçar com o cara. A pessoa que conhece o PP é impossível não se tornar amigo dele. De verdade. Só fala groselha, não fala nada que presta. Mas assim, é uma pessoa sensacional, assim, você é um amigo de todos, PP. É um prazer estar com você e com você também, assim, obrigado pelo convite. Valeu. Você é um cara que a gente também aprendeu a gostar muito. Você foi uma grata surpresa de 2023. Não, e vocês também, porque eu estou numa fase de reinvenção, todo mundo sabe, preferindo voltar para governo, me reinventar profissionalmente e aproveitar a experiência que eu tive ao longo dos 30 anos, né, com campanhas eleitorais e tal. E essa parte de comunicação é um negócio que eu queria poder compartilhar com as pessoas a minha experiência, sabe? Eu achava que... E não queria voltar para o governo, estava cansado. Mas vocês foram, assim... Foram mesmo, assim, eu me espelho, olho como fala, como se expressa, sabe? Se dá para ser engraçadão sempre, ou tem que, às vezes, ser um pouco mais sério, menos engraçadão. Um negócio até da visão de mundo, um diferente do outro, sabe? Aquilo, o Pepe não concorda comigo, mas acabou o programa, a gente desce, toma café, já fomos tomar cerveja, o japonês a mesma coisa, a Elaine, muitas vezes eu mando pauta para ela e sugestões, é verdade, entendeu? É verdade. Então isso foi uma construção. Mas eu sim, aqui você é professor, cara. Eu que me inspiro muito em você. Não, eu posso falar por mim, não por tu. Eu me inspiro muito em você. Você é um cara agradabilíssimo, inteligente, e a sua experiência na comunicação vem acrescentar e muito, cara. Parabéns pelo podcast, parabéns pelas suas participações no debate público, né? A gente fala que política dá para se fazer tanto de forma partidária, tanto sumindo cargo no governo, quanto esclarecendo a população em geral. Isso que a gente faz em política também, de certa forma. Compartilhar opinião para as pessoas. É que as pessoas hoje em dia estão com dificuldade de ouvir os diferentes. Mas o que a gente faz é compartilhar opinião e as pessoas não precisam concordar. Mas o que a gente compartilha, muitas vezes experiência, muitas vezes visão de mundo, muitas vezes o que a gente vê no dia a dia, até que a gente faz na Jovem Pan, nos outros canais. Mas as pessoas têm que entender que elas podem ter elas podem compreender e ter a sua própria opinião. Não precisa concordar conosco, mas escuta, até para formar opinião, e até para poder combater os diferentes, né? Pô, não concordo, mas você tem a informação, né? Isso é bom para tirar as pessoas também daquela ideia de entrar na caixinha, né? Você tem que comprar o combo. Discernimento era a palavra. Tem discernimento de entender o que a gente está falando e gostar ou não. E gerar opinião crítica. E aí, assim, você ter vindo para a comunicação é um negócio que eu acho que é muito interessante porque não tem. Geralmente as pessoas fazem o caminho contrário. Estão na comunicação, conseguem uma visibilidade, depois vão tentar ir para a política. Você faz o caminho contrário e traz uma visão de dentro da política, de bastidor, que é uma visão que pouquíssimas pessoas têm, em especial você que foi coordenador de campanhas vitoriosas, marcantes, traz isso para dentro do nosso debate no programa de televisão. Então, você agrega muito e, igual você, pouquíssimos a gente tem na nossa comunicação. Bom, falado isso, vamos falar um pouco de retrospectiva do que a gente viveu esse ano, né? Tentei trazer alguns temas e a gente vai falando e tentando entender, porque a gente, como muitas das informações hoje já estão mais maturadas de quando a gente dá opinião, porque muitas vezes guerra em Israel. No dia nós tínhamos que falar sobre a guerra, contar a história, tentar imaginar o que ia acontecer. Hoje a gente tem um pouco mais da visão. Mas eu estou falando de Israel, mas o mundo deu uma desarrumada, porque nós tivemos a guerra Rússia e Ucrânia. Estamos ainda na guerra, que diminuiu a informação, mas tem ainda a guerra Rússia e Ucrânia. Tem a guerra Israel com o grupo terrorista Hamas. E tem agora a possível guerra Venezuela-Guiana, né?
Então, inclusive que era uma coisa que aqui na América era um negócio muito... Não, aqui não, é mais para a Europa, é mais para o Ocidente, é um negócio mais para lá. Deu uma desarrumada. Existe mesmo a guerra por procuração? Estados Unidos, Rússia ou outros países? Pepe. Quer começar, Pepe? O que eu acho é o seguinte, né? Com certeza a guerra Israel e Hamas foi uma guerra que catalisou muitos conflitos no mundo todo. Você vê, por exemplo, que a guerra civil do Iêmen, que está há 7 anos em guerra civil, começou a se agravar ainda mais. Você vê, por exemplo, que a China começou a pensar na possibilidade de realmente invadir Taiwan, né, que era uma possibilidade. A guerra da Rússia com a Ucrânia, apesar de ter começado bem antes da guerra Israel e Hamas, né, você vê que os conflitos se agravaram muito mais, né, a Rússia avança diuturnamente no território da Ucrânia, né, e o mundo não está lá. E você vê território latino-americano, por exemplo, né, a Venezuela, pensando na possibilidade de invadir a Guiana. Então, é impressionante como uma guerra Israel e Hamas, que foi uma guerra focalizada no Oriente Médio, mas que tem influência no mundo todo, né? Porque Israel é o único país democrático, a única civilização democrática, o Estado Democrático de Direito no Oriente Médio, né? E o mundo todo presta atenção. E você vê que realmente há essa realidade de guerra por procuração. Você vê, por exemplo, que os Estados Unidos, apesar de não ter colocado tropas em Israel, você vê, por exemplo, que os Estados Unidos mandou vários armamentos e equipamentos para Israel se defender. Inclusive, chegou até a levar o seu porta-aviões na costa de Israel. Né? A própria Ucrânia. Ele financia e manda equipamento, manda aviões. E por outro lado, sim, você vê, por exemplo, que a Rússia, o Irã, também arma, não só o Hamas, né, arma também, por exemplo, a Hezbollah, que está no Líbano, né, para tentar criar aquele momento de aquela região conflituosa, exatamente por conta disso. Né? Ou seja, a guerra de procuração é uma realidade. E se tiver uma guerra entre Venezuela e Guiana, né, com certeza absoluta vai ser uma guerra por procuração. Rússia está mais próxima. Os Estados Unidos já falou que vai mandar os porta-aviões. Isso. Mas eu vejo um pouco diferente de vocês, né? Até semana passada a gente gravou o Linha de Frente de final de ano, falando justamente da retrospectiva de internacional, porque a nacional a gente fez no Natal, internacional no Réveillon. Eu vejo um pouco diferente de vocês, eu até citei lá a música do Caetano, né? Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. E eu acho que é uma nova ordem mundial que vem aí. Porque se você olhar, os Estados Unidos, ele está com uma crise de material bélico. Né? Essa questão da crise da Ucrânia e o próprio conflito ali no Oriente Médio já desabasteceram o que os Estados Unidos tinham de capacidade bélica. E eu não sei o quanto eles vão ter capacidade bélica para seguir nessa guerra, se houver Guiana e Venezuela. Dito isso, me assusta um pouco a primazia da Rússia e da China. Eu acho que a gente debateu isso na mesa. Eu disse esse ano, inclusive foi o comandante, aquele da Marinha, o Robson Farinazzo. Isso. Ele me corrigiu e disse, não, esse ano não, o ano passado começou esse movimento. Eu acho que começou um movimento onde a hegemonia americana vai perder espaço para o Oriente e para o mundo oriental, né? Dito isso, Rússia e China. Isso me preocupa, porque nós estamos falando de duas nações muito poderosas e até ele citou, a gente citou lá, esse negócio a Coreia. dos Estados Unidos é uma realidade, porque tanto é que eles queriam investir 60 bilhões, financiar a Ucrânia em 60 bilhões, e já avisou que não consegue, que eles perderam capacidade financeira. Exatamente. De investimento. E a Coreia do Norte lançou aquele satélite espião, né? E que está lá olhando a Casa Branca e tal. Eu mencionei isso no programa e até o Farinazzo. Ele comentou, não, e você tem que pensar no potencial de guerra nuclear que tem a Coreia do Norte. Então, você tem ali uma hegemonia no Oriente surgindo
que é preocupante, porque nós estamos falando de 3 nações onde não se fala de direitos humanos. Aí talvez você pense, mas Estados Unidos pensa em direitos humanos? Não, mas pelo menos se dobra um pouco a fala da ONU e etc. Já esses 3 países não, essas 3 potências não. Deu uma desorganizada? Deu uma desorganizada. Você acha que... aí vamos falar de uma outra... Vamos falar dessa guerra, mas ela citou um negócio. A China e os Estados Unidos, a China vai ficar maior? A China fica maior porque está nesse caminho, né? Ela vem crescendo, à medida em que os Estados Unidos vem perdendo força, né? Eu acredito até que a gente teria 2 fatores aí que poderiam ser importantes para as causas dessas guerras que se formaram. Primeiro, a coisa dos Estados Unidos não ter reagido de maneira muito mais firme em relação à invasão da Rússia na Ucrânia. Eu acredito que isso passou uma mensagem importante de que, olha, talvez os Estados Unidos não é isso tudo, não são isso tudo, e isso deu margem ao Hamas invadir Israel, isso está dando margem para a Venezuela querer anexar o território da Guiana, porque os Estados Unidos abriu uma fresta. Criou-se um precedente. Esse é um primeiro ponto. E segundo, à medida em que os países no mundo todo vêm se relacionando com as ditaduras financiadoras dos oponentes dos Estados Unidos. Então a gente vê, não só na diplomacia, como na ONU, cadeiras e voz ativa. O próprio Irã, que preside agora recentemente o Conselho de Direitos Humanos da ONU. Como que um país em que uma mulher não pode ter a liberdade sobre a própria vida está presidindo um Conselho de Direitos Humanos? Exato. É só direitos humanos dos homens? O próprio Brasil faz relações com o Irã, admitiu recentemente o Irã no bloco dos BRICS, com a ideia de que não, é um bloco econômico. Aqui a gente não está falando sobre outras coisas. Mas à medida em que todo mundo vai se relacionando com esses países que não respeitam direitos humanos, à medida em que os Estados Unidos vai deixando as coisas acontecerem sem mostrar uma firmeza muito grande, isso vai passando uma mensagem a nível geral e que ano a ano a gente vai ter mais conflitos. Então você quer falar que essa guerra, corrija se eu estiver errado na palavra, desnudou as instituições internacionais e mostrou que elas hoje não têm importância nenhuma. Para mim, a impressão que eu tenho, eu vou dar a minha opinião, a ONU virou não que não seja importante, mas virou uma instituição de atendimento humanitário. Quando tem guerra, eles vão lá, levam alimentos, cuidam das pessoas, levam médicos, levam toda a assistência necessária. Fora isso, não tem capacidade nenhuma de articulação. Mas é para vocês comentarem, ó, não só a ONU é um exemplo. Eu estou falando da ONU por exemplo. Você sabe por quê? Por exemplo, o Putin tem condenação, não é que ele está sendo investigado, tem condenação pelo Tribunal Penal Internacional, em que centenas, eu não sei exatamente o número, mas diversos países são signatários do Estatuto de Roma, que criou esse tribunal em defesa da humanidade. Ele tem condenações e isso não serve de nada. Todos os países continuam se relacionando naturalmente com alguém que tem essa condenação. Então é um enfraquecimento das instituições como um todo, né? Alguns pontos que eu quero colocar aqui. Primeiro é o seguinte, Elaine falou que tem uma nova ordem mundial. De fato tem. Mas tem nada relacionado com a Rússia nesse sentido, nesse aspecto, né? O fato é que, com o crescimento econômico da China, o que aconteceu é que tanto a China quanto os Estados Unidos estão buscando a interdependência entre eles, né? Isso muda totalmente o cenário geopolítico do mundo e encarece absurdamente a economia. Hoje em dia, a economia é mais cara, os produtos são mais caros por conta dessa guerra. Essa guerra velada entre os Estados Unidos e a Rússia em buscar a sua interdependência, não é? Agora, os Estados Unidos ainda será uma hegemonia militar quase absoluta. O que está acontecendo hoje em dia é que as outras potências, o abismo que os Estados Unidos tinham sobre outras potências está diminuindo. Eu ia falar isso. Eu tenho minhas dúvidas, porque quando a gente fala de Rússia, você está falando, não tem uma hegemonia russa. Quando a gente fala de capacidade bélica e militar, a capacidade bélica e militar da Rússia não é menor do que a dos Estados Unidos. É muito menor que os Estados Unidos. É muito menor, né? É muito menor que os Estados Unidos. O que está acontecendo é que esses países... Eu não tenho números, mas também tenho a impressão que é menor. O que está acontecendo é assim, hoje em dia... Tanto é que a China tem que sempre estar socorrendo. Antigamente, o abismo, né, entre os Estados Unidos em termos militares e os outros países, a Rússia, a China, tem diminuído bastante. Né? Mas a tendência é os Estados Unidos, que investe 8 trilhões de dólares todo ano nas forças militares, continuarem a maior potência do mundo. Os Estados Unidos é o único país do mundo, junto com a China, que tem uma indústria militar estabelecida. Não, estou falando de inteligência. A inteligência russa, hoje, em questões de fábrica de guerra,
o russo, ele tem uma inteligência, Elaine, uma estratégia. Com a retirada dos Estados Unidos, se realmente não parar de financiar, chegar nessa decisão de não financiar mais a guerra Ucrânia-Rússia... Não, mas a guerra Ucrânia-Rússia, os Estados Unidos só não colocou dinheiro na Ucrânia novamente porque o Congresso não aprovou. Então, e não aprovou não porque faltava dinheiro. Não aprovou, sabe por quê? Porque eles queriam colocar no pacote de financiamento da guerra Ucrânia-Rússia fazer uma rigidez maior na fronteira do México e Estados Unidos. Né? Aí os democratas foram contra. Né? Aí por isso que não conseguiu. Mas se esse dinheiro não chegar, possivelmente não vai chegar, que não entre num acordo. Mas se não chegar, a Rússia ganha, ou mesmo com esse dinheiro, a Rússia vai tomar espaço e vai... Eu tenho minhas dúvidas, Pepe, se a Rússia não ganha essa guerra. Não, eu não estou falando que você não vai ganhar a guerra. A Rússia está ganhando a guerra, claro. Então, eu tenho a impressão até por uma questão econômica. Por exemplo, a Ucrânia é um país menor, é um país que não tem condição de se manter muito tempo economicamente. Né? Você vê, por exemplo, os níveis do crescimento do PIB está menos de 40%. Você vê, por exemplo, que os caras não conseguem escoar a produção, que não tem, diminuiu bastante a produção de grãos da Ucrânia. Não é? Já a Rússia, por exemplo, conseguiu, junto da China, junto da Turquia e junto de outros países, do Catar, conseguiu, por exemplo, vender gás natural para esses países e não ficou dependendo da Europa. Exatamente. Ou seja, a queda da economia da Rússia foi imperceptível. Né? Ou seja, a Rússia consegue manter essa guerra por anos, sufocando a Ucrânia. Empresas saíram de lá e tal. E com a ajuda da China. O que eu quis dizer, em termos de inteligência, é que, por exemplo, para a Rússia, os Estados Unidos comprar a briga hoje da Guiana é ótimo, é o que mais ela quer. Ela tem uma estratégia de guerra, é impressionante. A questão dos Estados Unidos, o Biden, por uma questão de returning votes, porque para ele, como político, era importante pegar o aviãozinho e ir lá para Israel, logo no início do conflito, etc. E foi. Isso tudo só beneficia, no meu ponto de vista, a própria Rússia. É claro, e nessa linha, você sabe que tem algumas pessoas que falam que o método do ataque do Hamas no dia 7 de outubro a Israel foi inspirado em uma forma que deu certo no ataque da Rússia com a Ucrânia, que é a tática dos saturamentos. Ou saturação, né, no caso. Quando você satura o adversário. Não adianta você tacar um foguete por dia, que Israel, com o domo de ferro, tenta dominar o espaço. Não, vai um por dia, eles vão defender todos. Mas você guarda, espera, reserva e manda muito de uma vez, eles não têm condições suficientes de se defender. Foi por isso que passou tanto foguete. Isso aconteceu Rússia, Ucrânia, isso aconteceu Hamas, Israel, e pensando nesse mesmo modelo a nível global, em conflitos que envolvem os Estados Unidos, talvez os Estados Unidos, em uma guerra que esteja acontecendo entre Rússia e Ucrânia, ele consegue lá defender a Ucrânia. Mas em duas, ao mesmo tempo, entre Rússia e Ucrânia e Hamas e Israel, defender Israel, e agora Guiana. Essa tática de saturação, ela pensada de maneira macro, ou seja, ampliada, coloca um zoom e os Estados Unidos tendo que dar conta de defender o território que é um chamado porta-aviões que não afunda, né? Que é Israel no meio do Oriente Médio, defendendo Israel lá no Oriente Médio, defendendo a Ucrânia, que é a ligação ali mais a leste da OTAN e tal. Agora, na América do Sul, uma Venezuela que é totalmente contra o imperialismo norte-americano. Eu nunca parei para pensar. Entendeu? Você está falando que pode ter uma estratégia de ação assim, mesmo. Eu não tenho fonte nenhuma para falar sobre isso. Mas assim, isso é a nível global, uma estratégia de guerra mundial, da Rússia. A estratégia de guerra que deu certo na invasão da Rússia com a Ucrânia, do Hamas e Israel. A nível global é isso. E não deixa de ser uma estratégia, até porque todo mundo do lado de cá contra os Estados Unidos é de alguma forma aliado. Então não dá para negar isso. Entendeu? Tem o Irã, tem a Rússia, tem a China. Em todo lugar vai ter alguma ligação. Tem essa possibilidade. Não, e se você lê a arte da guerra, você sabe que você tem que escolher as guerras que você entra. Porque se você entrar em todas as batalhas, você perde. Então, eu acho que é um pouco disso. Quando eu falei, tá, Pepe? Eu acho que a Rússia é muito mais sagaz nessa questão de inteligência global de guerra do que os Estados Unidos. Em 2024, a gente continua com esse sentimento? Continua esse sentimento não? Continuam as guerras ou elas vão se cessar? Israel vai vencer e vai parar de atacar Gaza?
Não. Eu acho que a guerra da Rússia com a Ucrânia atravessa todo 2024. Também O conflito acho. de Israel e o Hamas também atravessa, porque Israel ainda não terminou a incursão na faixa de Gaza. Eu sei, mas nesse nível bélico ou mais estratégico? Eu acho que a guerra de Israel e Hamas vai ser uma guerra que vai acabar logo. Eu acho que só não acabou a guerra ainda porque Israel não sabe o que fazer com a faixa de Gaza. Sendo bem sincero. Tanto é que o ministro de Defesa de Israel, no começo da guerra, foi bem claro ao falar que existem 3 etapas da guerra. A primeira etapa seria o bombardeio terrestre, bombardeio aéreo e a incursão terrestre. A segunda etapa seria brigar com Hamas nos bolsões do terrorismo, né? E a terceira etapa seria implementar um novo sistema de segurança na faixa de Gaza. Eu sinto que Israel não sabe o que seria esse sistema de segurança na faixa de Gaza. Porque o fato é que o Hamas se enfraqueceu, né? O Hamas está realmente encurralado, quando você vê as notícias, né? Tem um problema, tem uma questão ali de lógica, né? Porque um dos objetivos de Israel... Você falou, só para te cortar, mas você falou um negócio que é importante. Você falou, eu vejo as notícias. As narrativas que chegam das guerras, quantos % dá para acreditar? Seja de qualquer lado. Isso eu comentei hoje, inclusive, né? Porque assim, eu acho que a gente está vivendo uma era das narrativas, né? E isso, nessa guerra, está muito claro em relação a isso, né? Você vê, por exemplo, que... Porque antigamente eles falavam, as pessoas falavam alguma coisa, a gente nem recebia. Hoje o cara fala agora, chega, mas assim, olha, estamos com 200 reféns. Não, mas não tem imagem, não tem nada, mas a notícia, vem uma notícia que você não sabe nem de onde. Mas assim, essa é uma questão interessante. Às vezes, lá atrás, já existia narrativa também, a gente recebia informação como se fosse verdade também. Não sei como é que era o mundo naquela época, né? Mas a gente recebia a informação da imprensa tradicional como se fosse uma verdade absoluta também. Eu não sei até que ponto ali não existia também a narrativa. Mas o fato que hoje, como a gente tem vários meios de comunicação diferentes, meios independentes de comunicação, tem a pessoa com o celular que consegue tirar foto e fazer... Hoje tem mais fontes de informação. Tem mais né? fontes de informação em geral. Né? Você consegue fazer a sua opinião de uma forma muito mais clara. Né? Agora, por exemplo, na guerra do Hamas contra Israel, eu lembro que teve um evento ali que soltaram um míssil que caiu no estacionamento de hospital na região norte da faixa de Gaza, e o Hamas falou que foi Israel que lançou o míssil. Vários meios de comunicação, Washington Post, o jornal assim tradicional, importante, começou a condenar Israel pelo ataque. Né? Aí deu 1 hora, 2 horas, 3 horas, Israel mostrou a imagem que... mostrou a imagem, mais do que isso, mostrou a comunicação dos terroristas falando que o míssil veio da Jihad Islâmica, né, dentro da faixa de Gaza. Ou seja, é impressionante como é difícil você saber, em tempo de guerra, onde que está a veracidade das informações. Mas eu também discordo de você. Eu acho... Então, O papel do Koba. Me ajuda aí, Elaine. Eu acho que, como Koba, esse conflito vai atravessar 2024 e nunca na história, né? E aí eu vou usar o jargão aí do nosso presidente, nunca na história a gente viu Israel conseguir exterminar o Hamas. Não que eu esteja aqui defendendo o Hamas, entenda bem. Nós estamos num debate bastante adulto, né? Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer é, o Hamas, as cabeças do Hamas não estão na faixa de Gaza e nem tampouco na Cisjordânia. Elas estão lá no Catar, elas estão na Turquia, elas estão fora. É muito dinheiro que rola. Além disso, você tem ali o apoio do Irã e você tem no Líbano o apoio do Hezbollah. Então, acho muito difícil Israel conseguir dizer assim, exterminei o Hamas. Eu discordo de você no seguinte, desculpa, Elaine. Tá. Seguinte ponto. Eu acho que o Eu objetivo tô de adorando Israel... a gente discordar. O objetivo de Israel não é exterminar o Hamas, é enfraquecer o Hamas e recuperar os reféns. Esse é o objetivo de Israel. Então, e eu torço de verdade, obviamente, né, como qualquer ser humano, que esses reféns estejam vivos. Eu tenho minhas dúvidas se esses reféns ainda estão vivos, na totalidade. Não deve estar, mas assim, mas imagina o seguinte, eu vejo que Hamas já está enfraquecido. Claro, o líder do Hamas está em hotel 5 estrelas no Catar. O líder do Hamas que está na Turquia. O líder do Hamas está na Rússia. É impossível Mas tem um detalhe. Quando... você exterminar 100% o Hamas. Isso não vai acontecer. Israel já sabe disso. Que é o que você fala, né? O Hamas também não são pessoas, é uma ideia, É uma né? ideia, é uma ideia. Isso, uma ideologia já. Vai enfraquecer o Hamas, vai recuperar o refém e tem que instituir um novo regime
na faixa de Gaza. Esse é o problema. Qual é o novo regime que Israel vai estabelecer? Por isso que a guerra não terminou. Não, eu acho que, sinceramente, só para concluir, Koba, a guerra não terminou e, sinceramente, acho que não foi bem sucedida com relação aos reféns, porque era o Netanyahu que estava no poder. O Netanyahu, o Hamas pegou Israel na pior fase de liderança dela, que é o Netanyahu. O Netanyahu não é preparado para esse tipo de situação, ele não é preparado para negociar. Então, eu sinceramente acho que boa parte desses reféns, infelizmente, não devem estar mais vivos, lamentavelmente. E se eu fosse israelense, eu colocaria na conta do Netanyahu. Eu acho que o Netanyahu não teve habilidade para conduzir esse conflito. Eu tenho o sentimento que essa conta vai chegar. Não chegou ainda porque ainda existe o conflito. A hora que o conflito cessar ou diminuir, essa conta vai chegar para ele, né? Eu acho que o Netanyahu ele só vai sofrer algum tipo de pressão se em algum momento todos os outros estados se voltarem contra Israel. Eu acho que, por enquanto, ele está fazendo o que a maior parte da população quer, que é ir com os dois pés para cima, atrás dos reféns, em invasão, ainda que com algum excesso, mas eu acho que ele está fazendo o que a população pede. Então, a popularidade momentânea é o quê? É claro que é muito arriscado, porque daqui a pouco ele perde a mão na reação e aí ele pode sofrer. Vamos nos lembrar que a última votação no Conselho de Segurança da ONU por uma proposta dos Emirados Árabes que considera como uma catástrofe humanitária, foi o termo utilizado pelos Emirados Árabes, que pedia o cessar-fogo. Teve aprovação de 13 dos 15 membros do Conselho de Segurança. Sim. Ou seja, ele está indo para um caminho de reprovação a nível global. Sim. Enquanto não tiver essa reprovação, enquanto os Estados Unidos estiver vetando, né, do Conselho de Segurança, beleza, mas daqui a pouco ele pode perder a mão. E aí, sim, eu acho que seria Sabe por quê, um fracasso Koba? político. Por uma questão muito simples. De novo, vamos analisar a estratégia do que a gente está falando agora há pouco da Rússia. Vamos analisar a estratégia. Você está falando de um Estado contra narcotraficantes, contra narcomilicianos. O Hamas, ele está pouco se lixando para quantas pessoas vão... Ele quer mais circo. Então, para ele, se os palestinos forem todos exterminados e isso cair para a conta de Israel, para eles está ótimo. Aliás, eles são criados para isso, para morrer em nome do Alá deles, do Deus deles. Então, como é que você quer fazer uma estratégia de guerra quando você não está combatendo um outro Estado? Você está combatendo narcotraficantes. Então, nessa retórica, o que eu quero dizer? Eu acho que ele foi muito inábil, entendeu? Vamos, a produção aqui está me falando para mudar de assunto por causa do nosso Ibope aqui. Vamos mudar um pouco de assunto. A gente sofre isso na PAN. Troca o assunto. Vamos falar um pouco aqui da nossa cozinha. Um ano de governo federal, governo Lula. Eu vou começar com uma pergunta que eu tenho uma dúvida. O Lula encontrou o Brasil politicamente de uma outra forma do que ele deixou, de um Congresso diferente, mas que o Congresso sempre tivesse o toma lá da cá, era um negócio até menos transparente. Ele já se acostumou com essa forma de fazer política, essa nova forma de fazer política, ou essa forma de política mais voraz, principalmente do Congresso? Começa por mim, É lógico. Eita, não, o Lula começou... E pode discordar também, falar, o Congresso não é isso. Não. Congresso não é isso, é o meu sentimento. Não, o Lula começou com dois sentimentos. Ele voltou visivelmente muito machucado por tudo que ele sofreu, desde da saída dele do segundo mandato até o dia da posse, né? A prisão, a investigação. E aqui sem nenhum juízo de valor, tá? Para quem estiver assistindo. Eu não estou dizendo que é errado, que é certo. Não. Estou dizendo que ele voltou muito marcado, né? Que nem gado marcado, ele voltou muito marcado por isso. Que de vez em quando ele faz algum discurso, ele sempre puxa alguma coisa do que nada. Isso. Você vê que aquilo tá machucando ele ainda, né? E ele voltou com as mesmas políticas populistas do primeiro e do segundo mandato, que não cabe mais. Por quê? Porque a gente
gente vem, o brasileiro, né, a população brasileira, ela vem se amadurecendo na democracia. Quando ele pegou a gente lá no início, a gente ainda estava no pré-primário, a gente ainda estava na idade infantil, né, infanto-juvenil da democracia. Então, esse discurso populista ainda tinha um apelo muito grande. Mas a gente foi crescendo e a gente foi entendendo que Papai Noel não existe, que Coelhinho da Páscoa não existe, né? Hoje a gente já está um pouco mais amadurecido em termos de democracia, não que a gente já esteja maduro, acho que não, mas nós já temos 30 anos de democracia. Então, assim, nós passamos pela direita, a gente passou pela esquerda, nós passamos por uma lava-jato, a gente já passou por várias fases da nossa democracia que nos tornaram um pouco mais conscientes. Então, não vai ser com um discurso populista que você vai mais conseguir a adesão aí da população, né? A população sabe hoje o que é política e tem muito mais acesso, porque também nos 2 primeiros mandatos você não tinha tanto acesso à informação como você tem hoje. Dito isso, você também tem um outro congresso. Né? Você tem um congresso que, além da pluralidade, e aí também muita direita, extrema-direita, você tem partidos que já não têm liderança única. Né? Então, você negocia com o partido do Centrão, mas não adianta você falar com uma liderança desse partido. Você tem que falar, às vezes, com 3, 4, porque hoje os partidos também já não têm mais unanimidade de ideologia. Né? Você tem ali vários caciques dentro de um mesmo partido. Isso está custando muito caro. Isso está preocupando o PT. Então, porque muito... ele está indo pelo mesmo caminho. Desculpa te interromper. Está indo muito pelo caminho da Dilma. O que derrubou a Dilma foi a falta de apoio do Congresso. Aliás, qualquer presidente. Isso, qualquer presidente. E ele... O Collor foi isso. E está acontecendo isso. Se você analisar friamente... Ele está a todo custo... achou que só o apoio popular manteria ele presidente. Isso. Ele viu que não era isso. Ele está a todo custo mesmo, com grana, injetando grana, tentando trazer esse Congresso para ele, e ele não está conseguindo. Então, assim, o que eu acho? Que o que vai poder salvar o governo do Lula vão ser as eleições municipais. Talvez elas sejam capazes de trazer um pouco mais de unanimidade do Congresso. E a Gleisi já falou sobre isso. De mais equilíbrio. Exatamente. Se não, me preocupa se o Lula vai conseguir terminar esse mandato. Eu já vou te passar, Koba. Qual o impacto desse poder que hoje o Centrão tem? Sempre teve, porque o Centrão, mas era mais equilibrado, né? Hoje está desequilibrado, porque tem o Centrão e tem uma oposição ideológica ferrenha, né? Mas qual é o impacto desse poder que hoje o Centrão tem? Não, o Centrão, ele comanda o Brasil. E a questão é, para a gente tirar uma fotografia do sistema político brasileiro, sempre foi assim. Né? Sempre foi assim. Eu não lembro nunca um Centrão fraco desde a Constituição de 88. Né? Então, assim, para a gente resolver esse problema, não adianta a eleição municipal, Elaine, não adianta o Lula ter uma coalizão melhor, a gente tem que pensar o sistema político do Brasil. Porque é impossível o presidente da República, numa votação majoritária, com o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, especificamente, numa eleição proporcional, fragmentada tanto pela quantidade de partido político quanto pelo federalismo, que cria várias lideranças partidárias dentro do partido político, ele ter maioria do Congresso. É impossível. Então ele tem que governar por meio de coalizão. E para governar por meio de coalizão, ele tem que dar cargo ou dar emenda parlamentar para poder formar a maioria. Não há outra forma. E isso faz parte do nosso desenho constitucional. Isso é legal e é legítimo. A gente pode tentar e discutir como a gente consegue aperfeiçoar o sistema político e partidário de modo a tirar o presidente da República das amarras do legislativo. Mas qualquer discussão fora disso, né, não funciona. Não funciona. E aí tem uma questão que é maior ainda. Né? O Lula e o Bolsonaro, eles se retroalimentam numa falsa polarização. Quando você pega, por exemplo, o resultado das eleições nas urnas, um pouco mais de um terço votou no Lula,
um pouco menos de um terço votou no Bolsonaro e um terço votou branco ou sempre estiveram. Ou seja, 2 terços não querem o Lula e 2 terços não querem o Bolsonaro. Isso cria, ainda mais na Câmara e no Congresso Nacional, uma ressonância dessa questão toda aí. Né? Por quê? Porque o pessoal sabe que o presidente da República não tem apoio popular de forma prática, pragmática. Tem política para ganhar as eleições, mas não tem de forma prática nas ruas. Né? Então isso cria uma ebulição política e quem consegue se organizar minimamente em torno de pautas comuns é o Congresso por meio do Centrão. E ele deixa o presidente da República refém dele. Então, Macoba, eu quero a tua avaliação, mas eu vou te aproveitar e também fazer uma outra pergunta. O PP falou um negócio de pragmatismo, né? Meu sentimento é que o Centrão eles sempre tiveram pragmatismo, mas eles nunca tiveram um líder, ou alguém para chamar de líder, que foi o Bolsonaro agora. Se você imaginar, o PL é Centrão e tem... Não, mas nunca teve um cara com tanta força populista como o Bolsonaro. Nunca teve. E esse pragmatismo que o Lula tem usado, que qualquer um usaria porque a parte do jogo, mas resolve porque ele coloca no governo gente que fez na eleição a arminha e não fez o L, sabe? Resolve o problema dessa questão de relação com o mundo político, o Congresso, você acha? Wilson, no meu modo de ver, a missão de um líder de governo, seja federal, estadual ou municipal, no relacionamento com o Congresso, é equilibrar numa balança a governabilidade, e aí entra no cálculo as indicações para as estatais, as próprias emendas parlamentares, tudo que a gente está vendo, e no outro polo da balança, a popularidade. Quanto mais popularidade você tem, menos favor você tem que dar para garantir a governabilidade. Então você tem que ficar mantendo o tempo todo esse equilíbrio. O Lula, ele está muito mais refém do Congresso nesse Lula 3, porque ele não tem a mesma popularidade do Lula 1, Lula 2. E nem vai ter. A partir do momento em que a gente teve uma evolução, ele estava falando, né, a gente era infanto juvenil, lendo a democracia. Hoje, além de ser democraticamente alguns anos mais maduro, a gente tem muito mais fontes de informação, as pessoas não têm mais educação, nosso índice de educação ainda é baixo, mas as pessoas têm mais acesso às informações, conseguem um pouco mais ter uma opinião crítica. Então ele não vai ter nunca mais de 70%, 80% de aprovação. A última pesquisa foi 38% de aprovação, ou seja, quase metade do que já teve. Então ele vai ser mais refém do Congresso Nacional. Tem essa questão. A Dilma, por exemplo, ela não tinha nem a popularidade e nem a governabilidade. Foi isso que derrubou. Então, veja só. Eu acho que o Lula vai precisar ter alguma criatividade em algum momento no Congresso, no governo, aliás, para fazer algo novo, para tentar, de alguma maneira, melhorar um pouco essa popularidade. Até agora não conseguiu nesse primeiro ano. A gente não teve nenhuma nova política pública que pegasse. Ele tentou desenrolar Brasil, por exemplo, não deslanchou na popularidade. Em relação ao investimento em obras públicas. Que esse terceiro governo não tem uma marca. Não tem. Ele em obras públicas, por exemplo, qual que é o programa? PAC 3. Ou seja, está requentando um programa de aceleração do crescimento. Aquela ideia do voo lá, das pessoas terem acesso ao avião, passagem, também não foi para frente. Até agora, nada. E eu acho que para começar a ter resultado, já era a hora de começar a pensar do primeiro para o segundo ano de governo. Fala, Pepe, o que você está aí? Não, assim, o que eu acho interessante é o seguinte, né? O problema do Brasil, né? E aí eu vou discordar um pouco do Nelsinho, que ele colocou aqui, que o Lula tem que arrumar um projeto que dê popularidade para ele. Peraí, só um minuto. Ô, Paulo Matias, vem aqui dar só um oi vem aqui dar um oi pra turma. Falei que você não me convida, mas eu vi. Fala, minha excelência. O Silvio Santos de todos os domingos da Jovem Eu vi vocês outro dia, né? Você tá com saudade já, Paulinho? Voltando, desculpa, aproveitando que o Paulo Paulo Matias... Eu discordo que o Nelsinho colocou aqui, dizendo que o Lula tem que procurar um projeto que dê popularidade para ele. Primeiro o seguinte, que todos os governos, Lula 1, Lula 2, Dilma, Michel Temer, Bolsonaro, Lula 3, o projeto de governo é exatamente o mesmo, focado em 3 pilares. Primeiro,
o pobrismo, colocar o pobre no orçamento. Né? Lula, Bolsa Família, Bolsonaro, Auxílio Brasil, Lula, Minha Casa Minha Vida, Bolsonaro, Casa Verde e Amarela. O segundo pilar, além do pobrismo, o financismo fiscal, né? busca superávit primário a todo momento, né? Como se isso fosse trazer investimento para o Brasil. E o terceiro pilar, que é um absurdo, né? O Lula defende o identitarismo, né? O Bolsonaro, guerra cultural, que são dois lados da mesma moeda. Defende mais ou menos. Né? O problema do Brasil é exatamente falta de projeto. Né? Todos os governos, direita, esquerda, centro, têm a mesma proposta para o Brasil. Né? Então, você não acha que não é falta de projeto, mas sim continuidade nos projetos? Quando entra isso aqui era do anterior e aí volta com o PAC. Esse aqui acaba com o PAC. Eu tento muda de nome o PAC. Vocês todos. Vamos colocar açúcar na economia. Né? O que é açúcar? Açúcar é o pobrismo. Vamos colocar o pobre no orçamento. Mas ninguém busca um projeto de emancipar o pobre. Né? Principalmente a esquerda, né, Pepe? A gente também, Bolsonaro também. Não, Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro bombou o Bolsa Família gente, lá, o Bolsa vamos lá. Nas eleições. É o mesmo projeto. E é bom lembrar o seguinte, cara, a Dilma não caiu porque não teve apoio popular e nem apoio do Centrão. Caiu porque resolveu, né, brigar com o Eduardo Cunha. Né? Se você se lembra, no momento era o Lira daquela época. Se você desculpa, o Lula é uma coisa, a Dilma é outra. Tá bom. A Dilma não tinha apoio popular. Eu tô querendo colocar. Nem Temer tinha apoio popular. É o que a gente tá falando aqui. Apoio popular, o que tem no impeachment é aquela tal tempestade perfeita. Ela tinha apoio do Congresso? Não tinha é isso que você tá querendo falar? É a mesma coisa de agora, o que sustenta o presidente da República não é o apoio popular. São vários fatores. O presidente da República ele é impeachmentado quando tem a tempestade perfeita, quando tem falta de apoio popular e falta de apoio parlamentar também. Economista do Agora, ano 2023, é bom lembrar o seguinte, para vocês esquecem essa história. O Cunha, eu vou lembrar porque vocês esquecem. Eu acho que o Kobayashi era novinho. Não, é que você não. Você esquece. Eu sou novinho até hoje. Escuta. Chamou de velho. Ô, Paulinho, vem intermediar aqui, viu? Você tá acostumado. Chamou de velho. Não, tomou sem brincadeira. Vamos lá. Deixa ele terminar o raciocínio. Dadismo aí. Vamos lá. Senão ele vai falar que não deixa. Não, é impressionante. Impressionante. O Eduardo Cunha, ele foi processado na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Tinha tudo para cair, né? E o Eduardo Cunha quis negociar com a Dilma a manutenção dele na Câmara, porque o PT tinha, se não me engano, 1/3 da Comissão de Ética. A Dilma falou, não, nem ferrando. Aí ele apresentou o impeachment da Dilma. Ele perdeu o cargo em seguida e a Dilma foi impeachmentada. Ou seja, o que teve ali, na verdade, foi que a Dilma resolveu... A Lula foi ótima. Dilma resolveu ser disruptiva na relação com o Centrão. Não discordo. Só 10 segundos aqui, ó. Virou retrospectiva 2014, isso. 2015, né? Não, eu só queria discordar, que eu acho que essa história de ter um personal value é muito de Cone Sul, muito de latino-americano. Porque você não vê, por exemplo, nos Estados Unidos, essa coisa de eu tenho um projeto, um programa de governo para chamar de meu. Então, eu acho que essa coisa também de o que ele está chamando dele já nessa gestão? Só tem male um ano. E eu acho, sinceramente, que se a gente falar aí de um personal value do Lula para esse terceiro mandato, vai ser a questão do desenvolvimento da economia internacional, das relações internacionais, principalmente com o BRICS. Mas agora, o pobre não enxerga isso como algo. Mas aí vem do populismo que eu estou falando. A gente está falando de América Latina, de Cone Sul, dessa coisa de eu preciso ter uma coisa para chamar de mim, um programa popular, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família para chamar de meu. Vamos falar a verdade. O importante é que o sujeito tenha realmente uma gestão transparente, que ele conduza, que ele consiga ter o mínimo de convivência com o Congresso. Agora... Então, aproveitando que você está falando isso... Claro que não. Se você vai nos Estados Unidos, o que é o personal value do Joe Biden? Obama tinha Obamacare. Do Trump. Obama tinha Obamacare, né? Queria colocar o sistema único de saúde nos Estados Unidos todo. O Trump quis resolver o problema da classe trabalhadora branca, que é a maioria dos Estados Unidos, né?
Mas toda você medida- viu isso como Pô, você claro. viu isso como slogan? Eu não vejo Claramente, campanha na claramente, televisão disso. claramente. Não, mas tinha. Não, mas eu, Trump foi eu isso. acho que eu também acho que vou te cortar, galera. Eu também acho que Todo tem mundo que tem um que carimbo. ter todo mundo Você tem mais ter que ninguém projeto, sabe não, disso, tem né? que ter Sim. porque senão para você se comunicar, senão Claro. vira fiz muito para a saúde, fiz muito para a economia, fiz muito para o transporte. As pessoas o fiz muito, as pessoas não tem algo que eles Tem que enxergar, pô. enxerguem, é isso, entendeu? Mas vamos falar, e 2024, Mas isso o eu que a gente gostava espera? do Dória. Mas o Eu Dória- acho que o Dória não tinha essa coisa. Ele ia. ele tinha, ele fazia tudo, ele fazia o nome. Claro. Corujão da saúde. Corujão não sei o que lá. Isso, tudo ele bem. acordou. O Paulinho pode concordar, concorda, Paulinho? Tudo tinha um nome. Ele acordava e pensava num slogan, ele acordando. Ele dormia, ele pensava num slogan dele dormindo. Tá, mas Ele você tinha muito lembra, isso. você lembra dele como gestor e não como Não, o em cara Cidade do Linda. Corujão. Não, Cidade Linda eu não vou, marca. eu vou falar o que eu acho porque eu falava pra ele, né? Então pra mim não tem problema nenhum. Ele exagerava. Ele errava pelo exagero. Também quando você tudo que você é o xícara linda, é o copo lindo. Tudo o que é demais também se perde, porque aí as pessoas não sabem mais. Você tem um cardápio muito grande e você não sabe o que enxerga, né? É Tem que nem ter no três restaurante, opções. aqueles isso. restaurantes antigos, é tudo aqueles baita de cardápio, você não sabe o que pedir. Isso. Hoje o cardápio é menorzinho. O João, o governador, eu acho que ele já exagerava na quantidade de slogans e de nomes. E as pessoas acabaram de se perder. Se eu pegar, tinha lá o Cidade Linda, o Corujão da Saúde, o não sei o que, tudo tinha. Que eram as medalhas na cabeça dele, inclusive, né? Esse era o programa-chave da saúde, que eram 2 programas. 2 programas-chave na área de educação. Mas tudo ele pedia para fazer um slogan e fazer, como que é o nome? Logotipo. O logotipo. Mas o que a gente pode esperar para 2024 do governo Lula, do Congresso? Vamos ter vai ter mesmo aquela abundância que nós tivemos nos governos passados, onde as pessoas, por mais que fosse crédito, né, mas as pessoas tiveram acesso ao carro novo, tiveram acesso ao seu apartamento, tiveram abundância em alimentos que muitas vezes não tinha acesso, que é o que ele... A vaga em inclusive, faculdade. a vaga em faculdade. Pra A gente pode esperar isso do governo? Ou não dá para esperar, porque também a economia mundial não vai deslanchar. Porque muita gente fala economia local, mas esquece que também o mundo está com inflação, o mundo está com déficit, o mundo está com questões econômicas, está em guerra. O que esperar para 2024? O Brasil tem tudo para protagonizar um bom papel global. A gente tem aí um protagonismo na questão de grãos, no agronegócio. A gente tem uma questão aí com a Amazônia, que a gente pode trazer muito fundo de investimento para a Amazônia. O COP 28 vai ser no Brasil. Eu vejo o Brasil internacionalmente bem posicionado, por isso eu disse que eu acho que o governo Lula tem uma grande chance de tornar isso hoje a menina dos olhos, ou o grande programa dele do Lula 3. Esse aumento, como foi do Fernando Henrique. Se você pensar no Fernando Henrique, o que eu lembro do Fernando Henrique? Abertura comercial do Brasil. É o que ficou marcado do Fernando Henrique. E eu acho que o Lula pode fazer desse Lula 3 a mesma coisa. Foi isso que eu quis dizer. Com relação às questões internas, a gente tem uma tendência aí de queda da taxa de juros. O Banco Central vem aí reduzindo, né? A gente vai ter uma troca no Banco Central aí no final do próximo ano, né? Possivelmente vem o Galípolo, que é um gênio. Desculpa, é um gênio. Para mim, o cara que mais sabe de economia nesse governo chama-se Galípolo. E ele possivelmente será ele o novo presidente do Banco Central. Então, a gente tem uma tendência aí de queda de taxa de juros. O Brasil tem uma tendência a deslanchar na questão aí do mercado internacional, principalmente com a safra de grãos. Eu acho que a gente tem todo aí um cenário positivo para o Brasil. O que pode atrapalhar o Brasil? O que pode atrapalhar o Brasil é a questão do déficit fiscal. Isso ainda está muito nebuloso, né? Ainda há um impasse, inclusive, dentro do próprio PT. E a gente sabe que o governo vai ter que gastar menos.
a questão da reforma tributária, que ainda não saiu e a gente não sabe se vai sair, como vai sair, isso ainda está nebuloso também. E são dois passos, sem dúvida nenhuma, importantes. Mas eu acho que como cenário internacional e economia interna, eu costumo dizer o seguinte, sabe, Wilson, o Brasil, ele é tão potência que ele não precisa nem de presidente. Se o presidente não fizer besteira, é um país que anda sozinho. É impressionante como a gente é uma máquina. Porque o que já fizeram de besteira nesse país e a gente não quebrou, a gente não virou uma Argentina. Esse conceito bem liberal, você sabe, né, Elaine? Se o presidente não atrapalhar, as coisas andam. Pô, aproveita e já pega aí. O que você acha? 2024. Vamos lá. 2024, governo Lula. Em relação ao Congresso, a gente vai ter novas lideranças querendo aparecer, porque a gente vai ter eleição para a presidência das casas. A gente já consegue ver alguns nomes que vão despontar como... A Columbre não é uma nova liderança. Pois é, mas por exemplo, na Câmara dos Deputados a gente pode ter Marcos Pereira, talvez, na Câmara, entre outros. Ele tem vontade, vontade. Né? Tem vontade. Está se articulando. Está se articulando para isso. Em relação à economia, a gente provavelmente chega no fim do ano com 9 ou 9,5 na taxa de juros. E isso não tem muito do Galípolo, na verdade, porque ele já está integrando o Copom e está voltando com a turma lá exatamente para baixar de meio a meio. Então está todo mundo lá meio que nessa. Eles acabaram se entendendo. Exato. Se não tiver um fato novo... O início teve aquela cotovelada entre o Lula e o Campos Neto. Que agora é impressionante. Cada um se posicionou e agora virou tudo amigo. Mas é impressionante, né? Como o Campos Neto do dia para a noite acordou dizendo que a taxa de juros tem que ser mais baixa. Impressionante. Por isso que eu tive um chefe que falava assim, não entre na briga dos outros, entre nas suas próprias brigas. Quem tomou lado, tomou na cabeça. Eles foram dando ombradas ali, mas todo mundo se acertou para diminuir de meio a meio. Se não tiver um fato novo, vai chegar nessa daí. No final das contas, um parênteses aqui, acabou sendo bom para o Campos Neto essa insistência do Lula em criticar o Banco Central e a gestão dele, porque o tornou conhecido. Então, assim, ele vai sair do Banco Central muito maior, muito mais conhecido, com muito mais contatos do que seria se o Lula não tivesse insistido em criticá-lo. Até porque agora ele sai no meio do caminho, bem com os dois lados, né? Bem com quem indicou, bem com quem o recebeu. Tem emprego no mercado financeiro, né? Pois é. Então, acho que vai bem. E acho que o Lula vai ter os desafios de sempre aí a lidar, em especial com o aumento de crítica em relação à saúde e segurança pública, que são os dois principais assuntos que têm crescido na reclamação dos brasileiros. E quem vai ser o ministro da Justiça? Jorge Messias. Não acredito. Lewandowski. A AGU tem muito mais força que o Ministério da Justiça. Não, PPI aí, o ano que vem, picanha todo final de semana naquela churrasqueira lá em Perdizes, como que é? Não, picanha todo final de semana se o Paulo Matias for lá levar as carnes lá. Aí churras. Se fizer o talk churras lá, né? O talk churras podia fazer lá, né, um dia, né? Já pensou que... Prefiro Tucupi. 2024 vai ser melhor? O que você acha? 2024 vai ser igual. É fácil você saber como é que vai ser 2024 com o governo Lula, que nunca mudou. Ele nunca resolveu pensar realmente a economia de forma diferente, né? Realmente o agro vai ser realmente a força motriz do governo. Mas o agro não emprega ninguém, né? O agro não emprega ninguém, mas vai ser a força não motriz. Não emprega pouca gente. Você vê, por exemplo, que tem uma questão do agro também que é interessante, né? Todo país que tem o agro forte, né, tem uma tendência de ter uma indústria fraca. É o que a economia chama de doença holandesa. Então, um governo do Brasil... Mas por que isso? Me explica. Não, porque é muito mais fácil você vender para fora commodities. E é tão rico, vende muito para fora, compra aquilo que faz sentido para a economia em dólar, e você continua tendo superávit sem investir muito. E isso gera riquezas somente naquela população que vive do agro e deixa a população de classe média cada vez em uma situação pior, né? E a classe pobre cada vez mais pobre, né? E existem formas de você endereçar esse problema. Como que se busca a reindustrialização do Brasil, por exemplo, né? Mas como você falou em 2024, no que o Lula deveria fazer, como é que vai ser o governo Lula, né? Vai ser um governo baseado no agro, vai ser um governo... Vai ser o governo Lula? É economia. A economia como um todo, né? Até porque o Lula não tem nenhum projeto de emancipação da população como um todo, dessa marra, né, do agro, de viver dependente do agro, né? Você vê, por exemplo, que o Lula realmente vai continuar refém do Centrão, né? O Centrão, infelizmente, vai ser cada vez mais forte, tanto é que estão agora votando a emenda parlamentar recorde, estão querendo ainda mais colocar dinheiro na emenda parlamentar, não é? E Lula vai dar, precisa dar, não é? Vai ser um governo que vai buscar
o déficit fiscal zero, né? Na minha opinião, não deveria fazer isso. Né? Nenhum país do mundo tem déficit fiscal zero. Essa é engraçado. Mas o Brasil, né, por ter complexo de vira-lata, quer fazer o que o mundo pede para a gente fazer, sem o mundo fazer o que pede para a gente fazer. Né? Ou seja, é realmente um absurdo. Né? Para encerrar, fala, Koba, o que você está... Não, é que o PP ele tem certeza de que tem que gastar muito para crescer na economia. Ele acha que ele é contra o déficit zero. Mas deixa eu falar. Ele acha que tem que criar dívida mesmo, que Então, daí isso vai fazer o mas Brasil... as grandes empresas não criam Claro, dívida para crescer. mas depende. A Apple é endividada. Depende. Não Coisa. Não tiram dinheiro do banco para crescer? Mas Claro, sabe por quê? Mas eu vou todas explicar. Posso explicar? As grandes empresas, elas fazem o seguinte, elas pegam o crédito, investem, esse investimento rende mais do que os juros que ela paga para a dívida. No Brasil, o Brasil não vai ter déficit zero, o PP acha que não tem que ter, para fazer mau gasto do dinheiro público, que não é investimento, não é investimento e não vai voltar mais do que a dívida brasileira, que já é altíssima. Salada, assim, não, é conta básica, meu amigo. Ele as grandes empresas... Ele retoricamente falou que eu defendo mau investimento. Não, é claro que... porque o governo vai ficar no déficit de bilhão gastando bem. Porque não está gastando bem hoje. Hoje não faz um bom investimento. Hoje não está gastando. Então, e o ano que vem vai gastar? Ele está procurando déficit zero, Koba. Está falando que tem que pensar de forma mas diferente. um ministro da Economia que não tem como meta o déficit zero, não é o ministro da Economia. O Fernando Haddad, até fiz eleição, né? Isso a gente tem que uma eleição aplaudir quando ele era ele. prefeito, ele não era o meu candidato. Mas ele tem sido uma surpresa. Ele tem sido uma surpresa com o país. Assim, Por isso que ele defende déficit zero. Exato. Ele está sendo bom. Se fosse ele, o PP... Tecnicamente, o Haddad é muito bom. Ele não é bom político, mas tecnicamente ele tem se mostrado muito bom. A questão é a seguinte, cara. Se o ministro não persegue o déficit zero, quem vai perseguir? É um ministro fraco. É um ministro que está recebendo receituário liberal. É o menos pior do governo, PP. É impressionante. O que o ministro, o que uma pessoa, o que um país de desenvolvimento tem que fazer? Buscar crescimento econômico e redução da desigualdade social. A troco de inflação. Essa é a meta. Que inflação? Que inflação? Não, que inflação? Se você não tem. Elaine, se você aumenta o gasto, você tem pressão inflacionária. Os Estados Unidos têm $1 trilhão de déficit fiscal. Uhum. A França tem 3% do PIB em déficit fiscal. Sabe a inflação desses países? É menor que a do Brasil. Bom, mas aí você está falando de um outro tipo de inflação. Olha, aqui eu tô olhando tem uma onde eu quero inflação de chegar. Quanto que é o fundo eleitoral lá na Aqui França? não tem inflação por demanda, pelo contrário. Claro Aqui tem, se você PP, colocar... Não, sabe por que não tem? É fácil saber, porque as famílias estão endividadas, as empresas estão falidas. Se você colocar déficit... A população brasileira é uma população que faz poupança? Se você colocar... Mas não dá por outro motivo. Mas se você colocar, por exemplo... outro motivo? Agora vocês estão começando a filosofar. Vamos mudar de assunto. Se você colocar, por exemplo, juros... O Paulinho vai falar que está caindo a audiência. Tem que mudar de assunto. Muda que é muita groselha que o senhor. Koba, esse ano nós tivemos 8 de janeiro, inelegibilidade. Isso. Do Bolsonaro. Obrigado. Isso. Eu vou na fome. A gente tem uma boa para te indicar. A reação, principalmente sem nominar, Claro. para os caras não me cancelar, né? A reação do judiciário perante aos... Eu vou falar dos vândalos, principalmente não os que ficaram lá em frente ao exército, porque ali está em frente ao exército, está democraticamente ocupando espaço. Os vândalos que foram para o Congresso, foram para o Planalto, foram para o Supremo fazer o quebra-quebra. Foi proporcional? Eu vou fazer 2 perguntas. Foi proporcional com o que eles fizeram, que era um quebra-quebra, até querendo a volta dos militares? E o segundo ponto, inexigibilidade do Bolsonaro. As pessoas já entenderam, ele perdeu politicamente com a imagem dele, ou quem gosta dele tanto faz se está inelegível, se nem sabe, nem liga. Vamos primeiro em relação à resposta judiciária, em relação aos atos do dia 8. Vou falar 3 coisas só, meramente técnicas, sem nenhum tipo de paixão. Como advogado, eu acho, primeiro, que a gente teve uma grande falha na reação imediata.
Nós tivemos muitas pessoas presas, homens junto com mulheres, idosos e crianças presas em um mesmo espaço, sem respeito a direitos fundamentais básicos, sem observância do que a lei dispõe, que é audiência de custódia em 24 horas, sob pena de a prisão se tornar ilegal a partir da 25ª. Isso não aconteceu. Nós nem tínhamos estrutura para isso. Nós estávamos no recesso forense, sem defensor público, sem advogado para esse tanto de gente, sem juiz, sem autoridade policial, sem delegado para fazer o auto de prisão em flagrante. Então ali, o começo das prisões já foram repletas de ilegalidades. Segundo, o STF se entendeu competente para julgar esses casos, o que na minha visão é um completo desrespeito à nossa ordem constitucional de estruturação das competências judiciárias. O PP defende, depois ele pode falar, que tem um princípio europeu que fala que a corte deve proteger a própria corte, isso está inclusive no regimento interno do STF, que foi o que eles utilizaram de base para se entender competente para julgar esses casos. Para puxar o processo para eles. Exato. Esse princípio não está na Constituição. E competência jurisdicional tem que ser da Constituição, tanto que todas as outras competências estão lá e a Constituição fala bastante. Se quisesse que esse princípio valesse, teria dito. E terceiro, eu acredito que a forma como os julgamentos que até hoje ocorreram não prestigiaram um básico de defesa. Nós estamos falando de decisões que não contemplaram um mínimo de defesa, a começar pela sustentação oral, que é o direito simplesmente de um advogado dessas pessoas irem à tribuna e falarem: meu cliente merece ser absolvido por isso, por aquilo, ainda que essa tese não seja acatada. Processos criminais sendo julgados no plenário virtual, que, para que todo mundo entenda, não é plenário. Chama plenário, mas não é plenário. É uma plataforma, é um e-mail, é uma pasta compartilhada que ninguém lê o que está escrito e assim pessoas estão sendo julgadas. Bolsonaro inelegível. Bolsonaro inelegível, politicamente, perdeu muito. Perdeu, e eu acredito que ele deveria fazer uma autoanálise de vários erros que foram cometidos, não só na gestão, mas principalmente depois do resultado das eleições. De postura. De postura, de reconhecimento da vitória da pessoa que ganhou dele. Certamente, se ele tivesse agido diferente em relação a tantas coisas, ele seria hoje uma oposição muito mais forte. Mas caiu no descrédito. É claro que tem um núcleo duro de bolsonaristas, não sei em que proporção, que pode acontecer o que for, vai estar lá apoiando o Bolsonaro. Mas tem muita gente, e não é pouca não, muita gente, dos mais de 50 milhões de votos que ele teve, que certamente nunca mais vai votar no Bolsonaro, ainda que, em alguma hipótese que eu não vislumbro, ele volte para a cena política. Pepe, e aí? E você acha que o Bolsonaro e Lula vão ter influência aqui nas eleições municipais de São Paulo, ou em outras capitais, ou no estado? Um sendo inelegível, o outro com a economia mais ou menos, não está pujante, né? Está mais ou menos, e alguém para ter muita influência, presidente, a economia é importante, e o outro está no meio de um processo. Não, assim, o Bolsonaro ele é uma figura forte, né? Uma figura popular, uma figura que tem voto, não é? Ele continua tendo uma voz ativa, né? Ele continua conseguindo manipular e movimentar a massa. Então, com certeza, ele vai conseguir, em determinadas praças eleitorais, né, ter algum tipo de influência e ter algum tipo de transferência de voto. E toda eleição que Bolsonaro aparecer, com certeza a gente vai ter a polarização. Não vejo como não ter polarização sendo duas figuras políticas que se autoalimentam. Não existe Lula sem Bolsonaro, não existe Bolsonaro sem Lula. Agora, por exemplo, interessante, em São Paulo, é um pouco interessante, você não vê polarização. Por quê? Porque os dois candidatos que estão disputando as eleições, tanto o Nunes quanto o Boulos, né, são figuras... o Boulos tem apoio do PT, tem apoio do Lula, né, mas são figuras, por exemplo, que você não vê essa polarização nos dois. Né. Por isso que nessa eleição, por exemplo, pode surgir uma terceira via facilmente, o Tabata Amaral, ou outro candidato, né, porque a polarização não se colocou em São Paulo. Agora, eu queria só colocar um ponto que o Nelsinho, rebater um ponto que o Nelsinho colocou aqui, que eu acho importante. Né? Primeiro, o seguinte, né? Eu concordo que o STF é o foro competente para julgar os casos do Rio de Janeiro. Por quê? Porque existe um princípio chamado Contempt of the Court, desrespeito à corte, que toda a corte constitucional tem o direito de se autodefender quando ela foi violada. Né? E o STF foi uma das cortes que foi invadida.
Mas isso não significa que eu concorde que o STF tem estrutura institucional para julgar os 1.500 casos que estão na alçada do STF quanto a esse caso. O STF não tem estrutura. O STF é uma Não tem estrutura, mas deveria julgar. Ou não. Já não tem estrutura porque não é competente. Eu sei, mas né? eu estou te perguntando. Não. Tem estrutura, mas ele que deveria julgar. Tem competência. Se tivesse estrutura, era ele. Eu acho o seguinte, tem competência para julgar, Isso. mas não tem estrutura para julgar. Teria que achar um outro caminho. É impossível ela julgar 1.500 casos da forma a respeitar o contraditório e a ampla defesa em pouco espaço de tempo. Né? Imagina, 1.500 casos, um por dia, ela vai julgar todos os casos em 3 anos. Né? Ou seja, é impossível, é humanamente impossível. Né? Então a gente tem que discutir, não o STF nesse caso específico, tem que discutir como é que a gente cria um STF, uma corte constitucional adequada e eficiente para as nossas demandas. Né? Agora, em relação ao caso em si, eu concordo com o Nelsinho, violou vários artigos legais. Né? Não teve audiência de custódia nos termos da lei. Né? Como o Nelsinho bem colocou, tem que ter uma audiência em 24 horas. Se o Estado não tem condição... E um monte de réu primário ali. Se né? o Estado não tem condição de fazer audiência em 24 horas... Solta. Que solte. Agora, tem uma questão subjacente, Nelsinho. É o poder dissuasório da decisão do STF. Né? O que o STF está decidindo aí não é se essas pessoas cometeram crime contra o Estado Democrático de Direito. É se daqui a 2, 3 dias as pessoas podem invadir o STF e ter uma pena de 1 semana só. Ter uma pena de um mês só. Ou seja, o poder dissuasório da decisão do STF tem que ser levado em consideração nesse sentido. Elaine, você acha que o Bolsonaro daqui... Quando acabar, eu acho que é 2030, ele volta com força como o presidente Lula, que passou por uma questão importante na vida dele, né? Uma questão que trouxe algo ruim na imagem, todo mundo achava não volta nunca mais. O Bolsonaro volta com força em 2030? Não. Quando inclusive o Lula não for mais o candidato? Então, eu acho que não por uma questão de idade, né? Porque ele já vai estar aí com 70 e poucos anos, então acho que ele já não vai ter mais pique para isso. Mas, sinceramente, essa questão da inegibilidade me preocupa, porque você torna o candidato, a pessoa mais forte. Né? Vira um mártir, né? Exatamente. Então, assim, o Lula se tornou um mártir a partir do momento que ele foi preso. O Bolsonaro se tornou um mártir a partir do momento em que ele se tornou inelegível. Então, esses extremos, inclusive em julgamentos, eu temo um pouco esse tipo de ação, porque, na verdade, é uma cobra que você cria para se picar, né? Então, assim, eu acho que se a gente tivesse deixado transcorrer e as coisas surgirem, e as evidências mostrarem que de fato cometeu aí uma série de erros, mas virou... eu concordo que em alguns momentos virou uma espécie de perseguição. E olha que eu não gosto de Bolsonaro, mas em alguns determinados momentos eu achei, nossa, está virando realmente perseguição. E eu tenho medo disso, porque daí quem é apoiador do Bolsonaro se revolta. E aí volta com muito mais força, porque daí a pessoa fica cega, ela não quer nem mais saber se ele tem razão, mas é uma questão de justiça. Eu quero fazer justiça. Bom, e pra gente, estamos chegando próximo no fim, vamos voltar a falar de Congresso, porque a gente fica falando do Congresso só da parte de toma lá da cá, né? Tiveram alguns projetos que foram temas, inclusive, que a gente ficou finais de semana discutindo. Reforma tributária, fake news, um pouco menos, mas a gente entrou discutindo, que foi a legalização das apostas virtuais. Esses 3 projetos, fake news, é ainda algo que realmente merece mais debate mesmo, porque ele deu uma esfriada, né? Ele deu uma esfriada. Quando a imprensa, principalmente a opinião pública, foi para cima, pelo meu sentimento, eu não tenho acompanhado mais o movimento. Era um negócio que naquele momento parecia que ia passar esse ano e já terminou o ano, vai entrar outras pautas, vai entrar ano de eleição, isso é capaz de cair no esquecimento. Fake news, a reforma tributária e o projeto de apostas foram os 3 temas principais desse ano do Congresso e são temas que realmente
deveriam ter a atenção dos parlamentares? Bom, eu vou falar estritamente sobre fake news, que é a matéria que eu mais debato e é a minha área de atuação no direito. Eu acho que foi lamentável a gente não ter seguido com essa discussão e houve um equívoco com relação ao projeto de lei, porque o projeto de lei, na verdade, ele não ia fazer uma censura ao usuário final, mas começar a criar uma responsabilidade civil e criminal para os provedores de serviço de internet. Eles têm que ter responsabilização. Não pode a gente ter aí uma esposa de um, por exemplo, de um sertanejo famoso dizendo: criei um perfil falso e está tudo bem. Um perfil falso é uma identidade falsa, que se é no mundo real, você é criminalizado. Por que no mundo virtual criar um perfil falso não é ainda criminalizado? Deveria. Então, as pessoas precisam ser identificadas, precisa ter responsabilidade dessa governança. As pessoas acham que anonimato, que muitas vezes as redes sociais permitem, elas podem fazer qualquer coisa. Pô, né? Dão a elas o passaporte de fazer qualquer coisa. Quando você vê a esposa de um sertanejo... Você gosta de música sertaneja? Não, já gostei. Eu refinei meu gosto. Agora é só jazz, não. Quando você vê a esposa de um sertanejo indo num prime time... de uma TV aberta e falando: eu criei um perfil falso e achando que é ok. Gente, criar um perfil falso é o mesmo que dizer na vida real: eu tenho uma identidade com um nome falso. No mundo real, isto é crime. No mundo virtual, também deveria. Você cria problemas no mundo virtual muito maiores que no mundo real, porque nós não temos no mundo virtual o direito ao esquecimento. Aquilo que se faz lá se perpetua. Então, tem que ter muita responsabilidade com o que você faz lá. Você pode gerar danos irreversíveis aos direitos de personalidade de uma série de pessoas. Dito isso, a questão do fake news, a regulamentação e a responsabilização dos provedores de serviços de internet tem que acontecer no Brasil. Vamos parar com essa história de isso é uma tentativa de censura. Não, isso é uma tentativa de responsabilização de quem está ganhando dinheiro com as pessoas que estão fazendo perfis falsos. No mundo inteiro a gente tem esse tipo de responsabilização. Por que no Brasil nós vamos ficar com esse mimimi de não ter? Então precisamos ter uma regulamentação da internet, sim. Concordaria inteiramente, o Wilson e Elaine, se não fosse o fato de que o PL não visa responsabilizar só as plataformas só pelos perfis falsos, mas por conteúdos que eles reputem posteriormente, isso é que é o perigoso, posteriormente, serem desinformações e tal. Eu acho que é perigoso, do ponto de vista da responsabilidade, você colocar uma faca no pescoço da plataforma, do Google, do Facebook, do Twitter, né, do X, falando: olha, fique atento aí com o que as pessoas estão publicando, porque se depois algum juiz achar que algo foi desinformação, você também vai ser responsabilizado. E aí é perigoso, porque você acaba meio que colocando essa faca no pescoço para a empresa falar o seguinte: opa, eu não sei se esse conteúdo pode ser minimamente, eu nem acho que seria, mas vai que alguém ache, então eu já vou bloquear e a gente vai ter menos acesso à informação. Eu acho que esse é o perigo do acesso à informação. Mas teria um comitê de ética que inclusive você ia ter participação popular e etc, que ia determinar isso. Que depois mudou, né? Essa parte foi tirada do último texto. Infelizmente, exato. O que você está fazendo careta aí? É que o medo do Nelsinho já acontece hoje em dia. Hoje em dia as plataformas já fazem exatamente isso. Se ela achar o teu conteúdo inapropriado, ela tira do ar. Exato. O problema é que ela tem o poder absoluto de decidir o que vai pro ar e o que não vai no ar. E aí o Nelsinho, ele é a favor a dar mais poderes às plataformas que não estão no Brasil, estão no mundo todo. As 4 plataformas, por exemplo, Twitter, X agora, Facebook, Meta. Instagram... A Meta, né? Meta, o TikTok, por exemplo, elas são superpoderes. Sim. Olha só o que elas conseguem fazer. Elas conseguem, por meio do algoritmo, dar mais voz a uma pessoa e menos voz a outra. Discriminar. Ou seja, ela consegue uma pessoa de 18 anos de idade que trabalha com computação no Vale do Silício, com espinha no rosto, consegue calar o Nelsinho e consegue me dar mais poder.
Mas o Nelsinho não vê dessa forma. Não, mas calma. Então, o que eu acho impressionante é o seguinte: ao invés de a gente discutir o conteúdo da regulação, a gente fala que não quer regular. Ninguém é contra a regulação. O pessoal é contra o conteúdo da regulação. Então, mas é muito mais fácil. Não vamos. E o que eu acho engraçado é o seguinte: quem se ferra sempre, pelo que eu vejo aqui nos meus amigos da direita, são meus amigos da direita. É a direita. É a direita. Ou seja, todo Pioraria. mundo, várias pessoas. Pioraria muito mais. Impossível. Ó. Várias pessoas da direita têm a conta banida, vão naquele shadow ban, né, na sombra, sem poder publicar durante um mês, durante 2 meses. Ou seja, a pauta da esquerda, na verdade, do governo, que é a regulação da mídia, é uma pauta que visa o bem e dá mais liberdade à direita. Isso que eu quero. Eu quero dar mais voz ao Nelsinho. Eu não quero calar o Nelsinho. Por isso que eu sou a favor de mais regulação. O que eu gosto é disso. Ele fala e eu mostro que ele está errado e todo mundo concorda que ele está errado. Não. Os seguidores Me dá 20 segundos aí, o senhor. Os seguidores do Koba costumam entrar e te... Me desestabilizar no meio do debate. E o dele? Só para entender. Não, o pessoal só comenta... Então, mas sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? A esquerda não sabe trabalhar redes sociais. Não. A direita sabe. O que a direita Bem- me bem ou pro mal, detona... né? Mas- Sim. Olha, o que a direita me detona no chat da Jovem Pan, Isso é normal. se a gente fosse levar isso em Então, consideração, eu nem pisava e aí, mais na quando Jovem você Pan. discute com o Koba, a turma, não vou falar os seguidores, mas a turma de direita vai pra cima de você e a de esquerda não vai pra cima dele. Não vai. É muito pouco. Para 500 comentários A da esquerda direita, é mais civilizada nesse quem ponto. manda... Olha, eu vejo pelo chat Não sabe usar. sim, São de outros movimentos. eu vejo pelo chat do Linha de Frente que eu apresento no final de semana. Você tem lá 500 mil pessoas dizendo que vão fazer abaixo-assinado para me tirar, que a Jovem Pan não entendeu que está perdendo audiência por minha causa. Melancia, né? Melancia, Verde por né? fora, Olha, se fosse por melancia, dentro. tava bom. É daí pra baixo, que a minha voz é horrorosa, que eu não sei o que eu falo, Mas- que eu não sabia onde eu me formei, onde eu tô fazendo doutorado, enfim. E, assim, são, juro por Deus, uns 100, e aí você tem um dizendo assim... 100 para 1. Esse programa tá legal, eu tô gostando de assistir, esse conteúdo é legal. No meio de 100. Mas as pessoas têm mais aptidão a criticar É do isso. que elogiar também. Mas no fala que geral, cada né? crítica que você recebe tem 1000 pessoas Mas posso falar? silenciosas Qualquer que não coisa, falam é. nada. Mas posso falar? Tem várias pessoas que me criticam, mas estão lá todos os sábados. Então, o que eu Critica costumo... todo sábado, né? Audiência fiel. Você Isso mesmo. sabe que eu brinco, né? Que eu prefiro ter hater do que seguidor. Porque o hater, ele é mais fiel. E ele engaja, tá lá, ele engaja, tá ele lá. curte. É. E tal. Mas só um detalhe. O problema, Pepe, que você está falando, é que essa crítica sua serviria se eu fosse contra a regulação. Eu não sou contra a regulação. Acho sim que tem que regulamentar. Eu acho injustíssimo você, por exemplo, estar produzindo conteúdo para alguém lucrar com isso e do dia para noite alguém dar um tchau para você. Você fez uma programação na sua vida, você fez uma espécie de contrato, né? E a pessoa simplesmente quebra o contrato. Então deve sim regulamentar. Eu acho que é isso. Eu só não acho que a forma Vocês com acham que que está aprova em regulamentado... 2024 isso ou vai ficar parado? Tem uma possibilidade de aprovar. Se fatiar em outros projetos como é uma possibilidade. Inclusive... Sim, mas aí vai aprovar o quê? A parte que interessa para a eleição 2024. Isso. Então, por exemplo, isso já estava, né? Inclusive no texto agora da exato. mini reforma eleitoral, pega uma partezinha da PL da Sim, eles estão fazendo Entendeu? uma PL da inteligência artificial. Pega outra parte. Se você for olhar, eles estão só preocupados com E aí com a crítica a eleição de oposição, né? 2024. Que a oposição fica colocando peruca em vez de ficar vendo que, olha, tá sendo votado, fatiado. É uma falta de oposição inteligente também. E aí, para encerrar, Argentina. Nós tivemos a posse do novo presidente Gosto de alfajor. Milei, dia 10 de janeiro. Ele foi eleito com propostas diferentona, para falar assim, diferentona, mas moderou as propostas diferentonas no segundo turno e aparentemente agora está abandonando algumas. Pelo menos até nesse momento que a gente está gravando, que eu não sei porque pode ser até hoje que hoje ele iria apresentar as propostas econômicas, né? Que a gente está gravando hoje é no dia 13. 13, né? 13 ou 12? 12 hoje. Mas o que esperar dele? Ele vai conseguir transformar a Argentina no que ele imagina? Ele vai conseguir dobrar o Congresso ou vai arrumar um caminho jurídico, ainda falei ontem, um caminho jurídico diferente para não depender do Congresso e implantar parte dessas ideias? Porque já sinalizou para o mundo político. Quem observou, a gente falou ontem,
a manutenção do Ministério da Saúde, que era um dos ministérios que ele falou que ia fechar, foi por conta de relação política, para manter um apadrinhado do Macri, para ter uma composição, aparentemente, ou para tentar uma composição maior dentro do Congresso. Ou seja, ele já fez um recuo para fazer algo que a velha política já faz e ele se dizia contra, né? Se dizia contra. O que esperar do Milei e o que esperar da Argentina? Vai, Pepe. Vai, Porque começa eu você. já sei que você vai falar. É fácil saber o que esperar do Milei, né? O Milei vai ser um fracasso na Argentina. Né? Por que eu falo isso? Porque eu quero que a Argentina fracasse? Não. Porque eu sei que o receituário liberal não dá certo em lugar nenhum do mundo. Né? Mais uma vez, o Milei colocou... É bom lembrar, o Milei colocou como ministro da Fazenda, né, uma pessoa que foi ministro das Finanças do Macri, o Caputo. Né? E é bom lembrar que o Macri, né, deixou a Argentina numa inflação de 50% em 2018. Em 2018 era uma época que o mundo não convivia com inflação alta e juros altos, não. Essa é uma realidade de 2023. Ou seja, se o Macri tivesse governando a Argentina com a política dele em 2023, com certeza a inflação seria próxima da inflação deixada pelo Fernandes. Né? Não funciona essa busca incessante que as pessoas querem incutir na América Latina. Né? Déficit fiscal zero, redução do Estado. Né? Gente, num país em que 50% da população vive na pobreza, 10% vive na indigência, né? O Estado tem que, no mínimo, endereçar essas questões. Tirar o subsídio de 50% da população da Argentina que vive com subsídio, o que você vai fazer é agravar a crise popular, a crise econômica e social na Argentina. E é bom lembrar, isso é importante, né, que a Argentina, igual os Estados Unidos, tem eleição a cada 2 anos. Ou seja, o Milei vai enfrentar uma eleição no Congresso, né, que vai reformar 1/3 do Congresso, não estou me enganado, né, daqui a 2 anos. Ou seja, ele tem possibilidade de perder apoio popular, de perder apoio parlamentar. Não é? E é o que vai acontecer, é exatamente o que vai acontecer. E a Argentina, diferente do Brasil, o presidente, quando não tem apoio popular, cai. Foi assim com o Ramon Puerta, que ficou 2 dias no governo. Foi assim com o Rodrigues, que ficou 7 dias no governo com o presidente. Foi assim com o De La Rúa, que ficou 2 anos e não aguentou. Então a tendência, com esse receituário liberal, é o Milei perder apoio popular, perder ainda mais apoio parlamentar e pedir para sair. Infelizmente, que eu queria que a Argentina prosperasse. Porque o bem da Argentina é o bem para o Brasil e é o bem para o mundo todo. O PP, então, o PP acha que o Milei nem termina o governo. Eu, de verdade, eu acho que há uma grande incógnita ainda o governo Milei, porque ele é camaleão, tem feito metamorfoses aí constantes do candidato do primeiro turno para o candidato do segundo, do candidato para o eleito, do eleito agora para o presidente de fato. Então, assim, são muitas variáveis. Eu acredito até que, na verdade, a maior previsão que a gente pode fazer é da frustração, em especial dos brasileiros em relação ao Milei. Em especial dos brasileiros bolsonaristas, os brasileiros que estão tendo o Milei como Bolsonaro argentino, porque são muitas as diferenças. Aqueles monte de foto que o Bolsonaro tirou com o Milei, se o Milei for mal, repercute na imagem do Bolsonaro? Repercute e digo mais, não vai demorar para essa frustração acontecer dos brasileiros para com o Milei, esteja ele bom ou mal na economia, em especial porque as maiores diferenças estão nos costumes. A direita brasileira é conservadora, cristã. Liberal. Ele é libertário ele em conversa tudo. Com os cachorros. Né? Exato. Para começar, no Brasil é Deus, pátria e família. Deus. Em relação à religião brasileira cristã, lá ele consulta médium para falar com o cachorro que morreu. Tem essa. E xinga o Papa. Xinga o Papa. Pátria, né? A coisa de o cara quer usar a moeda dos Estados Unidos e jogar lá a plata dele fora. Exato, quer usar a moeda dos Estados Unidos, não tá... Família, por exemplo, ele é brasileiro, tem a coisa da família tradicional e tal, o conservador. Lá, ele é do movimento libertário, que é contra, inclusive, monogamia. Ou seja, daqui a pouco, na Argentina, de repente, vai poder casar trisal. Entendeu? Como é que os brasileiros vão enxergar isso? PP. Já vai casar na Argentina, o PP. Tomar vinho, fumar... Os gostam de tomar vinho, fumar charuto, e agora vai ter as 3 mulheres. Como eu tenho uma premissa errada, é pro seguinte, cara, desculpa, Koba, só para colocar uma questão aqui.
A Argentina, com uma crise econômica dessa, o Milei não vai nem entrar em pauta de costume, cara. Não sei. Não vai nem não entrar sei. em pauta de costume. Duvido que Só ele para vai... encerrar, continua falando a dos cereja cachorros. do bolo, imagina só se os conservadores, os patriotas brasileiros tivessem uma manifestação do Milei, um comício, por exemplo, em que a maioria jovens usando drogas, porque ele é libertário a favor de liberação, liberdade total. Ou seja, o brasileiro que quer criminalizar ainda mais, aumentar a pena, totalmente contra a liberação de qualquer tipo de droga, lá na Argentina, com o Milei, seria diferente. Ou seja, é muito diferente, daqui a pouco é uma frustração. Eu vou perguntar para a Elaine. Se o Milei for bem, eu acho que ele vai ter dificuldade para ir bem. Eu gostaria que fosse, mas eu acho que ele vai ter bastante dificuldade. Se ele for bem, automaticamente fortalece a direita na América do Sul ou nas Américas? Eu acho que ele vira um bom Fala o que exemplo. você acha também do que vai virar a Argentina. Mas... Eu acho que ele viraria um bom exemplo, uma referência. Mas vamos lá, né? Assim, eu falei isso ontem, inclusive, acho que foi no Flow News, e repito. Gente, se você pegar a América Latina, os países individualmente, eles não têm o PIB da cidade de São Paulo. Então, é muito pequeno para ter alguma representatividade dentro do Brasil. Mas eu acho, em compensação, o contrário é uma verdade. Se ele for mal, eu acho que isso vai pesar muito forte para os bolsonaristas. Com relação ao Milei, o Caputo, tá, que mencionou o PP, eu acho que ele veio para uma fase transitória, né? Ele é do Macri, ele é uma pessoa bem recebida no mercado financeiro, ele é um cara do mercado financeiro. Tanto que a bolsa subiu. Exatamente. Dia. Então eu 2%, a bolsa subiu. Não, mas eu acho mas não que caiu. Sinceramente, eu acho que o Caputo veio para isso, para ganhar a credibilidade do mercado, porque ele é um cara de mercado, mas ele não fica, né? O Caputo não vai ficar, eu acho que no máximo um ano ele fica. Ele é bem transitório. Eu acho que ele prepara, ele faz a base. Ele, o que foi chamado para presidente do Bacen, que eu esqueci o nome dele, daqui a pouco eu me lembro, Não sei. Daqui a pouco eu vou lembrar, que eu acho que é para justamente a virada para essa questão de dolarização. Não acho que ele vai fazer a dolarização, eu acho que a dolarização que ele chama, na verdade, é aquilo que a gente viveu na transição do Plano Real. Você precisa de uma unidade para esquecer a memória inflacionária. URV, Unidade Real de inclusive, Valor. ontem o economista que estava comigo no Flow lembrou, eu nem lembrava, eu achava que era Novo Cruzeiro, é o URV que teve. Então, assim, eu acho que o dólar, quando eles falam em dolarização, não é propriamente tornar o dólar a moeda do país, mas tornar como uma unidade de referência para você perder a memória inflacionária. Se não perder a memória inflacionária, é impossível você sair de uma inflação. Mas ele falou em dolarização de verdade. Exato, Agora pode estar mudando, mas o que ele mas prometeu era dolarizar. Mas, Wilson, é impossível. Os caras não têm hoje um colchão, né, de dólar. A gente não tem ali uma capacidade de poupança em dólar para dolarizar a economia como um todo. Então, acho que vai muito nesse viés de ter uma unidade. Dito isso, me preocupa porque a gente sabe que os governos que não são peronistas na Argentina não tendem a terminar o mandato. Então, é muito comum a gente ver um governo que não é peronista não conseguir terminar. O Macri foi uma exceção. Só para finalizar. O que eu ia falar, que o PP está me atrapalhando? Ele fica se concentrando. O que eu ia falar para finalizar? Eu acho que ele não termina. E acho que, infelizmente, é aquela coisa do povo latino, né? Fica todo mundo achando que alguém tem que salvar a pátria. Ele surgiu como salvador de pátria. Né? E ele fez um personagem, enquanto candidato ele era um personagem, agora a gente está vendo o Milei presidente da República. E aí vai vir a fase da decepção. Você acha que o personagem era o candidato ou é o eleito? Era o personagem, era o candidato. Mas a questão é a seguinte, a questão que vai ser a prova para a América Latina e para o mundo que a direita não funciona. Eu acho que o PP está torcendo. O Milei foi essa um presente. Torcida negativa. Ele fala que está torcendo para o povo O Milei foi um presente. O Milei foi um presente para a esquerda, entendeu? Vai sepultar a direita do Brasil, que foram lá tirar fotinha com o Milei. Vai sepultar o meu amigo Nelsinho aqui, que falou bem do Milei, falou que espera muito bem do Milei. Não falei nada. Vai virar membro daqui a 2 anos, hein, Nelsinho? Bom, pessoal, eu acho ele doidão. Vou aproveitar que a mãe Diná, né, a Pepe Diná, fez a sua previsão 2024 para a Argentina, né?
Quero agradecer a presença de vocês. Fiquei super feliz que vocês aceitaram o convite de vir bater esse papo aqui. Fazer acabou, né? Já acabou. Retrospectiva. Volto a dizer, gosto muito de vocês. Vocês foram uma inspiração para mim ao longo desses anos. Até o PP foi uma inspiração. Até o PP. Trouxe presente? Não, trouxe presente. Você que deveria trazer. Você foi convidado. Você que foi convidado. O convidado que traz. Você Ele veio em casa. não fica admirado nenhuma vez. Tinha um almoço de presente que... Boa, Koba. Eu gosto do Koba porque ele não deixa a minha bola no chão. Koba, valeu pela presença. Muito obrigado. PP, Felipe Monteiro. Obrigada. Elaine, Feliz muito Natal para obrigado. você e para tua família. Tudo Bom de Natal melhor. para todo mundo. Que as famílias estejam mais unidas nesse Natal, que a política fique um pouco de lado e que a gente aprenda a respeitar as diferenças, porque só com as diferenças a gente constrói. Só tendo o preto que a gente sabe que gosta do branco, só tendo o azul que a gente sabe que gosta do verde, né? Então é importante as diferenças e que a gente não leve para os extremos, querendo que a parte, o outro pensar suma do mundo, né? Meu pai sempre me falou isso, eu fui criada assim, né? Meu pai falava, o que seria do branco se não existisse? Não na cor, tá, gente? Na raça, eu tô falando de cor aqui, real. E meu pai sempre falou isso para mim, tenta ter paciência e ouvir, até para você se fortalecer nos seus argumentos, porque você só vai conseguir ter argumentos se você escutar o contraponto, né? Exato. Então que as pessoas deixem essa questão de briga política, até porque ninguém ganha nada com isso, é que nem futebol, né? Só quem ganha é o jogador que está lá enchendo o bolso de dinheiro. Então que a gente deixe um pouco isso de lado e aprenda a viver mais em paz e em família. Meu senhor, foi um prazer, parabéns pelo seu podcast, sou consumidor e, uma honra estar aqui com você, espero voltar mais vezes. Valeu. PP. Uma honra, Ilcinho, é sempre um prazer estar com você. Ainda mais junto com meus grandes amigos e parceiros, Nelsinho e Elaine, não é? Tenho uma grande admiração por você. Né? Você é uma pessoa que em pouco tempo me ensinou tantas coisas errada, né? Mas ensinou. E eu tenho um carinho por você, um respeito muito grande, profissional, pessoal. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E que ano que vem seja ano bom para todo mundo. É isso aí. Para você que nos acompanhou nesse novo episódio do podcast Política Real junto com o Portal IG, eu desejo um bom Natal para você e para a família. E não se esqueça, se inscreva nas nossas redes sociais e faça sua inscrição no nosso canal. E até o ano que vem que tem mais. Abraço!